Agora sim. Record and transcribe. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um dia aí de... Hoje não é um treinamento, então hoje é uma apresentação das notas, né? A gente teve um treinamento semana passada. O que é a nota estruturada? O que a gente busca hoje trazer de diferente para o mercado? E o Charles é o responsável, né? Faz parte do nosso board de decisões de investimento. E hoje a ideia... Ele trouxe 6 notas, Charles. 4. Eu vou falar de 4 hoje. Boa. Então, ele vai trazer para a gente 4 notas, explicar um pouco, por causa a tese, né, que ele olha para cada uma, qual estratégia ele vê, a rentabilidade, algumas especificações de cada nota. Então, fiquem à vontade para perguntar, né, não deixa passar. E depois, a gente, semana que vem, provavelmente na quinta, só vou reservar a questão de agenda aqui, o Charles vai dar um treinamento comercial de como é que vende essas notas para quem já é cliente, como é que vende para quem não é cliente, né, para atrair novos clientes. Ele fez isso com muito sucesso na carreira, eu também. Então, para proporcionar isso para vocês. Então, hoje é uma estrutura, é uma apresentação técnica voltada bem nas bases técnicas da nota. Como é que o cliente resgata, qual é a rentabilidade do produto, como é que a gente faz, como é que entrega isso para o cliente, como o cliente investe, como ele abre a conta, todo mundo já tem isso no material que a gente teve de treinamento, mas hoje é a parte do produto em si mesmo, tá? Rentabilidade, estratégias, o que acontece se tiver uma alta ou uma baixa, o Charles vai trazer esse ponto para cada um e fica à vontade, é com você, meu amigo. Ok, ótimo. Boa noite a todos. Qualquer momento, se tiver alguma pergunta, pode gritar, porque eu não vou estar vendo as mãos. Edrei vai estar também observando, mas pode me parar em qualquer momento, tudo bem? Bom, como o Edrei falou, eu gostaria, para quem tem interesse em ajudar vocês a fazer uma abordagem melhor para seus clientes e possíveis clientes. A ferramenta que nós temos hoje em dia é muito impressionante. Para vocês terem uma noção, quando eu apresento para meus clientes, muitas vezes eles falam que é bom demais para ser verdade, ou foi uma masterclass. Isso é uma coisa, é uma ferramenta que vocês devem usar, aproveitar, ou aproveitar a gente para ajudar você a fechar mais negócios, tanto com seus clientes existentes, quanto novos clientes. Bom, mas a gente vai, como a Edrei falou, vai falar sobre isso em outro dia, que vai ser mais sobre a estratégia de venda. Hoje a gente vai falar de notas que estão abertos, que eu sugiro que você oferece para seus clientes, porque eles são muito boas e têm alta chance de dar muito certo e ter uma ótima experiência para quem vai começar a brincar com esse tipo de ativo, tá? Bom, eu vou dividir minha tela, me avisa quando você está conseguindo enxergar, por favor. Ok. Tá vendo aí, Andrei? Sim. Ok, a gente vai começar. A primeira nota é uma nota que está baseado na tema de ouro, de mineradores de ouro. Essa nota, eu vou abrir aqui para vocês verem o papel. Ok. Então, essa nota aqui, ele segue 4 ações que são grandes empresas de mineração de ouro, em alguns casos ouro e prata. Antes que a gente fale da nota, o que ele oferece para cliente e tudo mais, é sempre bom ter o porquê a gente gosta, o que é tema dessa nota. Ou seja, eu não vou simplesmente falar para o cliente, compra essa nota que a rentabilidade é boa. Não, eu vou falar de algum setor que eu acho que é bom, que eu acho que deveria ter um porquê para ele tenha isso na carteira dele. Eu vou sugerir a nota baseada nessa tese, para ele ter o porquê ele deve comprar, porquê a tendência está positiva através desse setor. Para fazer isso, a gente vai utilizar... eu uso bastante TradingView, porque é fácil, todo mundo pode usar em qualquer momento, em reuniões. Ele tem
gráficos, etc. Muito bom, muito fácil de interagir. Primeiro ponto é esse aqui. Por que ouro, em geral? Ouro atualmente está num pico recorde alto. Então, muitas pessoas estão falando, peraí, Charles, mas por que eu vou entrar no mercado de ouro nesse momento? Bom, a gente não está comprando barras de ouro, mas mesmo que ele está em alta, ele não está supervalorizado. Por quê? Se a gente volta no tempo, a gente vai ver que, voltando para 2011, o gráfico de ouro, deixa eu carregar, aqui. Eu sempre não quero voltar. Deixa de novo. Tem que sair. Gold money. Aqui. Voltando no linha de tempo, a gente enxerga aqui que muitas pessoas, muitos clientes olham o curto prazo. No curto prazo, o cliente vai enxergar que o ouro tem subido 114% desde 2018, ou mais breve, se ele está olhando o curto prazo, 2003 até agora, subiu já 56%. Ou seja, muitas pessoas estão achando que o ouro está supervalorizado. Quando o fato é que o pico de 2011 estava em $1.800. A gente está hoje em 2.560. O valor de valorização de 2011 até 2024, 13 anos, era 38% ao ano, ou seja, mais ou menos 3% anualizado de valorização em ouro. É muito pouco perante a inflação, que está muito mais alta do que isso. É como ele é um bem que valoriza com inflação, ele está muito atrás da onda de inflação. Mas não é só a inflação que é o grande fator com essa nota. Quando a gente observa o fornecimento de dólar, o Federal Reserve, quando imprime dólar no mercado, a gente começa a entender que o ouro está muito desvalorizado ainda. Lá atrás, o ouro tem subido numa velocidade normal, mas aqui em 2008, quando fiz o resgate dos bancos e começava a imprimir dinheiro, o Federal Reserve tinha 1,3 trilhões de dólares aqui, e foi imprimindo sem parar a chegar 4 trilhões de dólares antes do Covid. Aí, durante o Covid, foi para 20 trilhões de dólares, ou seja, eles diluíram 20 vezes o valor do dólar desde 2008. E a tendência já levou o ouro a começar a subir. Só que ouro é um indicador negativo para o mercado, tem muita manipulação em cima do valor dela. E isso já acontece em muitos anos, até para séculos, que o ouro está sempre manipulado, mas eventualmente acaba se demonstrando o valor real que ela tem. Ou seja, se a gente vai comparar o motivo para as pessoas ter ouro, normalmente é por causa do que ouro é uma moeda, que sempre era moeda desde os épocas romanos, mas é a única moeda do mundo que você não consegue imprimir. Hoje em dia a gente tem também Bitcoin, né, que segue a mesma tese. Mas basicamente, quanto mais você diluir o dólar, quanto mais você imprimir o dólar, mais que deveria aumentar o valor de ouro, porque você não consegue imprimir, ele tem um fornecimento limitado. Bom, se a gente enxerga que hoje a gente está com 728% mais dólares no mercado, só que o ouro só tem subido 38% no mesmo prazo, ou seja, tem muito mais para o ouro subir, ele já está demonstrando que está pegando força agora. Ou seja, se a gente quer aproveitar isso para nossos clientes, nós podemos escolher mineradores de ouro com proteção. É aqui no nota que eu vou te mostrar, que eu sugiro que você oferece para seus clientes que tem um perfil conservador para moderado, seria esse. Ele segue First Majestic, Pan American, Anglo Gold Ashanti e Newmont Gold Mining. Essa nota aqui tem uma proteção de 40%, ou seja, o preço inicial, quando lançamos esse produto, First Majestic era em 6,65, e mesmo que o ativo cai para 40% para o valor de barreira 3,99, o cliente não vai perder nada e vai ficar recebendo os dividendos, mesmo que o ativo está negativo 40%.
É o mesmo para Pan American, Anglo Gold Ashanti e Newmont Mining. Quando observamos esse nota, ele já foi lançado. Nós lançamos isso no junho, julho desse ano. Ele tem um amadurecimento a dezembro de 2027. Só que, normalmente, esses produtos amadurecem em 6 meses, 12 meses, 18 meses. É muito raro que a gente vá até o final. E também eles têm liquidez para o cliente vender quando eles quiserem para o preço do mercado. Ou seja, está líquido, mas ele vai conseguir aproveitar em dólares de 15,42% de rentabilidade, que está pago a 1,28% mensal. Tá bom? Então, quando a gente já tem a tese que o ouro deve ser um bom investimento, a gente vai escolher as ações que não são muito valorizadas para mostrar para o cliente que, na verdade, se a gente não tinha essa opção, a gente iria recomendar para o cliente comprar essas ações. Só que quando a pessoa entra no mercado de ações, em um momento que a gente tem problemas políticos, problemas mundiais, eu não vou, vocês já sabem como que é. O cliente gosta bastante quando nós podemos escolher ativos que têm o porquê, porque eles deveriam valorizar, mas com proteção que mesmo que a gente está errado, é bem errado, eles caem 40%, que é improvável, que o cliente vai sair bem no negócio. Porque a maioria das pessoas que entram no mercado de ações no longo prazo acaba tendendo uma rentabilidade entre 10% a 15%. Então, a gente consegue a mesma rentabilidade, só que com muito mais proteção do que simplesmente comprar e tomar o risco puro dos ativos, das ações aqui. Você vai ver aqui que desde quando nós lançamos esse produto, que já Newmont Mining subiu 30%, Anglo Gold Ashanti subiu 19%, Pan American está acima de 2,5%. Ou seja, se o cliente entrando agora tem mais proteção em cima desses ativos, porque eles teriam que devolver esse lucro e cai mais 40%. Ou seja, ele está mais seguro do que ele estava quando lançamos o papel. Nós temos First Majestic, que está negativa 12,4, é normal, tem volatilidade no mercado, mas quando a gente olha aqui, se a gente deixa nossa cursor acima do papel, você vai ver aqui que o preço-alvo dela, pelos analistas de Wall Street, é 7,95, ou seja, esperando que vai subir mais 37% do valor. Se realmente chega, ou nem chega perto, mas passa 6,65, esse produto vai amadurecer e devolve para o seu cliente o valor inteiro que ele aplicou. Uma das vantagens que nós temos comprando em mercado secundário, você vai ver que o preço do mercado está em 88. E isso aumenta mais ainda a rentabilidade e dá um ganho de capital. Mas nessa situação aqui, a gente está numa situação extremamente favorável para o seu cliente. Porque a tendência de ouro está positiva, o ouro está subindo. Quando o ouro sobe, essas empresas têm mais lucros. Os analistas do mercado estão achando que esse ativo vai subir até o fim do ano mais 37%. Com isso, seu cliente poderia aplicar, vamos falar, 88 mil dólares, mas ele está exposto a 100 mil dólares. Vai receber 15.420 dólares ao ano em dividendos, mas não vai aplicar 100 mil, vai aplicar 88. Ou seja, divide 15,4720 pelo 88, ele vai te dar mais ou menos 19% em dividendo. Além disso, ele vai ter 12 de capital dividido por 88. Eu não tenho o calculador aqui, mas ele vai dar mais ou menos uns 15, 17% de ganho de capital. O interessante com isso que First Majestic pode subir amanhã, atingir isso, o cliente poderia ter essa rentabilidade de ganho de capital e um dividendo como se fala, proporcionalmente, né? Porque seria 1,28 por mês. Se for em um mês, seria o proporcional de 19%, pago em um mês, é mais aquele 12 de volta em cima do 88. Não sei se eu estou fazendo sentido aqui, explicando bem. Mas isso é uma coisa interessante, porque eu acho que isso vai acontecer provavelmente nos próximos meses, principalmente se o taxa de juros americanos baixam, ou se Trump ganha a eleição, quase tudo vai subir. Então, isso é uma ótima maneira para você conseguir, com risco moderado para baixo, para dar uma baita rentabilidade para o seu cliente. E se não acontece, melhor ainda que ele vai ficar recebendo aquele 19% anual em dividendos. Tá?
Bom, só uma coisa para terminar em cima desse aqui. Se a gente olha para Newmont Mining, a gente vai enxergar que o preço-alvo dela já foi atingido, praticamente. Lá atrás, no começo do ano, tinha um preço-alvo de 53. A gente viu que 12 analistas estavam apoiando, 6 falando para segurar, 0 para vender. E realmente, desde quando nós lançamos, estava em 40 e hoje já está em 53. Ou seja, os analistas acertaram no ponto exatamente o preço, isso foi valorização de 30%. Anglo Gold, a mesma coisa. Já atingiu o preço-alvo de 28, mas quando lançamos era em 23. Pan American está esperado a chegar a 26, hoje está em 20. First Majestic, a esperança dela é 7,95, que é mais 37%. Ou seja, isso para mim, em termos de risco e retorno, a estrutura do papel está extremamente bem montado. Para te mostrar como que é uma estratégia boa, essa é uma que a gente segue fazendo, eu acho que desde 2021. Aqui. Tá acabando aqui um segundo. Okay. Esse é o terceiro emissão desse papel. Você vai ver aqui que, desculpa, 2026 lançamos o primeiro, que estava pagando 12,24%. A gente tinha, na época, 5 ativos, só que eles subiram bastante, e por isso a gente não adicionou de novo nos próximos lançamentos. Essa aqui, ele paga só 5 dividendos e amadureceu antes do prazo. Ou seja, o cliente recebeu 5 parcelas e pega 100% do investimento de volta. Os clientes vieram falando, ótimo, Charles, foi bom, mas eu quero ter ouro na minha carteira, a tese segue, então vamos fazer de novo. Quando nós precificamos, a gente observou que algum desses ativos talvez já não está representando um bom valor de entrada. Ou seja, mudamos um pouco a estrutura, escolhemos outros ativos, ações que a gente acreditava que estava boa e desvalorizada com potencial de crescimento. E realmente nós acertamos. Essa aqui subiu 100%, essa aqui 60%. Desculpa aqui. Essa aqui 23%, as outras fez quase nada. Essa aqui pagando 11, lançamos em 2022, era de novo um amadurecimento 5 anos, só que essa aqui pagando trimestralmente 2,77, pagou 1 ano e 3 trimestres e devolveu todo o dinheiro. Essa aqui teve uma condição de resgate antecipado, que a gente chama de auto call. Isso tinha um potencial de amadurecer com auto call caindo em escadas. Ou seja, no segundo mês poderia ter vencido antes do prazo, a 100% do valor. Então, se tudo foi zero, tudo foi o mesmo preço inicial, teria amadurecido, mas não estava. Uma estava negativo, 4%. Foi para o próximo trimestre. Nesse trimestre, mesmo que os ativos eram 98% do valor, perdendo 2% do valor, iria amadurecer. Não aconteceu porque foi quase 4%, né? Foi o 2 mais 1,9, não aconteceu. E foi indo. Você vai ver aqui, quando amadureceu, mesmo que todos os ativos eram negativos 10% no valor de ação, o produto teria amadurecido antes do prazo. Então, esse foi o segundo, que foi quase 2 anos, e o terceiro foi aquele que eu mostrei, que está aberto, que está pagando 15%, está indo muito bem, tá? Alguma pergunta sobre isso, sobre a estrutura, alguma coisa aí? Senão eu vou seguir para os próximos. Entenderam a lógica ou a estratégia de trazer para o cliente, né? E assim, né, Charles, você me corrige se eu estiver errado. Antigamente, sempre quando tinha algum momento de conflito mundial, o ouro sempre dava uma estilingada, né? E nesse momento... É o porto seguro, né? As pessoas correm para... ou eles vão para caixa, ou eles vão para bonds, ou vão para o ouro, mas é uma baita valor. Outra coisa, que agora com os BRICS, tudo entrando em força para negociar fora do dólar, isso está fazendo que muito dos BRICS está tentando se livrar do dólar e comprar ouro como reserva, em vez de ter reservas em dólares. Ou seja, tem muita coisa a favor de ouro nesse momento. E um ponto, se o Trump ganha, que é pulso firme e não pensa 2 vezes para meter lá, apertar o botão para iniciar uma guerra.
Então, imagina, tudo bem, aqui é um si, tá, gente? Tem um si gigantesco aí, tem 50% de chance, pelo menos, em cima da minha análise muito certa. Ele tem chance de ganhar ou de perder. Isso é fato. Eu trago para vocês depois de muita análise técnica em cima disso. Mas é um ponto que a gente pode levar e é uma opção que a gente traz para o cliente. Porque se der errado também, tem a proteção, certo? O que eu falo para o meu cliente assim? Eu faço meu análise financeira atrás, em muitas métricas, em muitas coisas diferentes, para falar que essas são as ações que eu iria recomendar para você comprar. Mas aqui, mesmo que eu estou errado, eu posso ser. Quando você dá o conselho para o cliente para comprar Petrobras, ou que seja, no mercado, se ele não soube, você perdeu. Aqui nós tem uma margem de erro para realmente cair 40%. Ou seja, se nossa análise foi razoável, é quase impossível isso acontecer. Se nossa análise é muito ruim, ou alguma coisa acontece no mundo, tudo bem, poderia acontecer. Mas esse é o risco de qualquer investidor no mercado variável. Eu queria... Você pode falar. Só uma pergunta, eu cheguei a meio que atrasado aqui, mas essas estruturadas ali, tem pronto, eu não preciso organizar, tem já a indicação que eu só apresento para o cliente, seria isso, né? Está aberto, então o mínimo para entrar muito baixo, qualquer pessoa pode comprar porque tem inventário para comprar. Tá, não, beleza, porque tem um cliente que tem dois, na verdade, que estou finalizando o processo todo e eu estou percebendo que eles têm um bom capital todo mês, então eu quero entrar com sugestão de esse tipo de investimento mais seguro, no caso, não só, enfim, aqui local. Então é isso. E uma opção, Ederson, uma coisa que eu usei muito, o Charles é uma boa ferramenta para fechamento, tá? Eu gosto bastante. Então, quando você quer apoio com clientes para qualquer coisa, me chama que eu adoro. Eu só quero terminar esse assunto de ouro aqui, porque ouro é prata. A gente tem um outro ativo que segue o valor do prata. Você vai ver aqui as tendências. A linha azul é a linha vermelho. O vermelho é prata, o azul é ouro. Um outro ativo que é muito bom também é prata. Por quê? Quando a gente tem tendência negativa em ouro, você tem uma alavancagem do mesmo em prata. E quando você tem uma subida no valor de ouro, você tem uma aceleração no valor de prata. Ou seja, se você está positivo com o valor de ouro, você deve estar em prata também. Agora a gente está vendo que essa tendência que o ouro começava a baixar, realmente o prata baixou também. Quando o ouro começava a subir, ele começava a subir também. Eu estou comprando prata desde aqui, mas ainda estou comprando porque tem um grande desvínculo, não sei como se fala, mas está desconectado. Eu estou vendo que ainda eu acho que o ouro vai subir. Eu acho que a prata vai subir mais ainda, porque tem 3,5% só para atingir, e normalmente ele vai acabar passando o valor. Ou seja, se eu acho que o ouro vai subir mais 20 ou 30, talvez vai ter 40, 50 em prata também. Só um ponto aí, porque a gente tem lá misturado minerador de ouro misturado com minerador de prata, tá? Então, tá claro para todo mundo essa nota? Então, é uma tese focada em ouro, apesar de ela ser de longo prazo. O Charles acha aí que num cenário de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, ela termina, certo, Charles? Até sendo mais... Eu acho que entre 12 meses ele já amadurece, essa aí. E com um bond, se é só dividir, 15, né, anual, que tá ali? 15, mas vai entrar, vamos falar que vai entrar com 10% de desconto. Imagina que um papel de 100 o cliente está comprando por 88. Então, quando ele sai, ele tem esse ganho no principal. Então, quando amadurecer, além do bônus mensal que o cliente vai receber, ele tem esse ganho que ele está comprando esse papel mais barato. Pode falar, Paulo. Opa. Boa noite a todos. O Charlie, ele comentou que a questão do risco, né? Essa questão do risco nessa nota, por que ela é menor, como devo considerar ela menor, que esses papéis individualmente? Porque eu tenho essa nota que é composta por essas ações, né, dessas empresas, né? Sim. Como que é o conjunto delas me dá um risco menor do que cada uma delas individualmente? Bom, quando eu falo de ter um risco menor,
eu falo do risco do... Desculpa, eu vou colocar para você música que tem um pouco de isso, um pouco de barulho atrás. Por que o risco é menor do que comprar esses papéis? Porque se você compra esses papéis hoje, eles descem, você vai perder um por um. Desce 10%, 20%, 30%. A gente tem nesse ativo aqui 2 fatores positivos. Um que 3 ou 2 dos 4 já tem subido mais ainda. Ou seja, ele vai ter que recuar esse lucro e cai mais 40% para você ter algum risco de perda. Mas se você compra essas ações hoje, você está entrando no valor 53. Aqui foi fechado em 40, tem 40% para baixo. Ou seja, para mim, meu ponto de vista, se alguém fala para mim, Charles, você quer comprar esses ativos aqui ou você quer comprar esse nota? Normalmente, quando eu compro ações, tudo bem, um vai dar 30, um vai dar 40, um outro perde 20, mas em média, se você olha para o longo prazo de acionistas, normalmente ele está conseguindo tirar uns 10 a 15%. É isso. Olhando lá atrás, quando a gente tinha baixa taxa de juros, não tinha inflação, não tinha guerra. Ou seja, eu acho que o mercado está muito mais, como se fala, constrained. Tem muito mais problemas financeiros no mundo, é muito mais incertezas, que para mim eu não estou muito confiante que a gente vai entrar num grande bull market. Poderia acontecer. E se acontece, mesmo assim eu vou fazer 15%. Mas se não acontece, mesmo assim eu faço 15%. E se acontece uma situação muito ruim, que, sei lá, Kamala Harris entra, ele começar a dar taxas, impostos em cima de ações que nem foi realizado ainda, que foi um dos planos desse grupo, isso poderia colocar o mercado em recessão. Vamos pensar no pior hipótese. Charles, o que acontece se Kamala Harris entra, não baixa taxa de juros, o russo invade cada vez mais a Europa? Sim, provavelmente tudo no mercado vai cair. A bond de ouro, que nesses momentos poderia subir. Mas vamos pensar que esses ativos, ou um desses ativos, cai 60% do valor, a gente está embaixo da barreira. Meus clientes não vai começar a ficar preocupado, porque o alvo para eles dar sucesso, vamos pensar o seguinte, vamos usar um dos ativos aqui. Vamos pegar First Majestic para mostrar um exemplo aqui. O First Majestic, vamos pensar que isso acontece amanhã, um problema macroeconômico. Por que esses teles nunca funcionam quando você faz a apresentação? Impressionante. Ok, vamos tentar de novo. Ok, eu acho que a gente está aqui. Bom. Ok, isso é a ação do First Majestic, ok? Primeiramente, a gente não está escolhendo ativos em mega alta. A gente está buscando ativos desvalorizados com boas teses atrás deles. Ou seja, daqui a gente tem 40% de proteção. Ou seja, nossa proteção seria aqui. Essa proteção é uma dos baixos históricos, além do bem no começo quando eles fizeram o IPO, a gente está falando de valor que ele tinha em 2010. Olha lá atrás, qual foi o valor de ouro em 2010? É quanto ele subiu. Olha aqui em 2016, qual foi o valor de ouro? Foi 70% mais barato do que hoje. Então, se esse ativo cai esse valor, eu vou vender minha casa para comprá-lo. Ou seja, eu penso assim, quando o cliente tem uma nota, eles têm que olhar para as ações e falar, se você tinha essa ação descontado 50%, você pertenceria, você compraria? Porque se a resposta é sim, claro, porque é uma boa empresa, eu gosto de tudo, então, se você me oferece desconto 50%, eu vou comprar mais, ótimo. Só que aqui, nesse nível aqui, para nossos clientes, se acaba o mundo amanhã, ele tem até 2027 para recuperar. Ele não tem que recuperar 40%, ele só tem que recuperar até a barreira. Ou seja, a gente está... Nossas apostas é que a gente vai fazer cagada na nossa análise e mesmo assim pode sair cheirando de flores. Porque eu não sei se eu estou fazendo sentido, estou explicando bem meu lado, porque quando eu falo em português não é tão forte ou bom quando eu falo em inglês. Não, eu entendi, eu entendi. Seria você estar comparando o drawdown naquele período passado com o de hoje, ele poderia ter uma desvalorização maior
o que tornaria interessante, porque você tem fundamentos que promove um bom preço para o futuro, né? Para o futuro próximo. Exatamente. Vamos pensar assim. Vamos pensar que a gente comprou hoje. Nosso nível de proteção está bem aqui. 40% desvalorizado. A gente tem até 2027. Então, vamos entrar mais aqui. O que vai acontecendo para o seu cliente? Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. O seu cliente está rendendo, tá? Chegou o 2020, o meio do 2025 e caiu, pum, e foi embaixo da barreira. Cada nossa barreira está aqui. Enquanto está aqui, o seu cliente não está rendendo. Já ganhou mais ou menos um ano, 19% de renda aqui. Aqui não está recebendo mais nada. Mas aí, depois de um tempo, o mercado começar a ser retomado, que sempre acontece, e começar a voltar aqui. Todos os nossos ativos, todos os nossos papéis têm papel memória. Aí isso faz que, mesmo que foi 1 ano, 2 anos sem receber, assim que passa na barreira, vai pegar todo esse montante de dividendos não pagos e paga em um montante para o cliente. Tá? Eu gostaria, nesse ponto aqui, 2 coisas. Quando você tem um cliente que tem uma nota assim, que passa por isso, por causa de coisas que acontecem no mercado e não por causa da empresa, e seu cliente sabe que está acumulando dividendos mensais, ele está muito tranquilo. Fala, tá bom, a gente espera, vamos dar uma olhada daqui a 1 ano, ver como é que é, porque eu sei que eu estou acumulando esse valor, não que eu estou deixando de ganhar. E se eu acredito mesmo nesse ativo, eu acredito em ouro e tudo, então por que eu vou ter o chilique porque alguma coisa aconteceu nos Estados Unidos ou na Rússia, que a gente sabe que normalmente curto prazo essas coisas. Se compara isso junto com um cliente que tem uma ação, olha para a carteira dele, negativa 60, ele está estressado, porque ele não está recebendo nada, está perdendo contra a inflação, ele está só esperando para voltar para zero. Muitas vezes nem volta para zero, ele vai vender com um prejuízo só para largar o papel da carteira. Ou seja, você como consultor tem um cliente muito mais tranquilo quando você tem esse prazo, essa taxa de memória também, uma grande valor agregado. Eu vou só demonstrar uma coisa, eu sei que está um pouco fora do contexto aqui, mas eu acho que é importante. De um exemplo de uma nota que deu ruim por causa de fatores externos, tá? Qual que foi aqui? Eu acho que foi essa aqui. Acho que foi essa. Deixa eu só ver. Isso deu... Sei. Aqui, perfeito. Então, esse papel aqui, eu criei, você vai ver, em 2019. A tese atrás disso era ações britânicas, as maiores empresas britânicas, que a gente estava no final do Brexit, foi muito abalado os papéis ingleses por causa do Brexit e a incerteza. Falou, nossa, que momento fantástico. Então, a gente montou um papel, ele tinha proteção de 42% negativo, escolhemos os 4 dos maiores empresas britânicas, estava tendo 14% de rentabilidade. 5 anos para amadurecer. O que aconteceu? Bom, primeiro começava a receber os clientes 1,1% por mês. Aí, o grande março 2020, Covid. Ninguém estava esperando e jogou esses papéis para baixo, 53%, 60%. Olha quantos dividendos o cliente estava perdendo nesse momento. Eu não teve nenhuma ligação com meus clientes onde eles estavam estressados. Falou, a gente tem até 2025, eventualmente os mercados vai recuperar e você tem taxa de memória. O que aconteceu no janeiro de 2021, ainda negativa 40%, o cliente foi pago 11 vezes os dividendos que foi perdido e recebeu 12,83% em um montante. Agora, nesse momento, o cliente já tinha recebido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que dá mais ou menos 10% de rentabilidade, mais esses 2, ou seja, ele está com 22% de lucro, os ativos estão negativos 30%. Ou seja, mesmo se ele for vender agora, ele está milhas em frente do resto do mercado, porque o resto do mercado está negativo 30%, esperando, ele já tem 22%, ou seja, com esses dividendos ele poderia começar a comprar esses ativos para dar um valor
média mais baixo, ou de qualquer forma ele está à frente do mercado. Aí seguimos, aí tinha mais uma baixa na Reino Unido, perdeu um dividendo, pegou memória, foi indo, pagando, perdemos uma de novo, pagou memória, foi indo, e hoje olha isso. Meu cliente, nesse papel, recebeu 72,3% em dividendos, mesmo que esses ativos estão negativo 24, 26 e 40, mas se esse mesmo cliente tinha comprado esses papéis lá atrás, em 2019, ele só tem perdido contra a inflação, ele está puto comigo porque está tudo em vermelho, está estressado e provavelmente acaba vendendo e fala, eu vou tomar um prejuízo. O problema com o cliente, quando ele toma essa ação, ele só fala, não, Charles, você perdeu dinheiro. Mesmo que ele fale, não, vende agora, eu quero vender. Você tem que vender. Aí ele olha no P&L e fala, não, mas meu carteira está negativa 20 por causa de você. Aí é uma situação péssima. Ou seja, compara o cliente investindo nos mesmos papéis aqui com o meu cliente aqui, olha a grande diferença, o prazer que eu tenho para mostrar esse resultado. O cliente hoje pode vender esse papel, se ele quiser, a preço de 71. Sim, vai perder 29. Só que recebeu 72. Ele está muito à frente do mercado, mesmo assim. Mas ele não vai vender, por quê? Porque está tudo acima da barreira. E mesmo com negativa 20 ou 40, ele vai receber todo o dinheiro de volta. Ou seja, isso é o grande porquê da proteção no longo prazo com empresas, grandes empresas que representam valor. Hoje eu vou falar também de empresas que não representam valor, que são supervalorizadas, e como nós podemos adicionar eles em carteiras, em produtos, mas é um outro estilo de estratégia, tá? Isso fez sentido? Alguma pergunta sobre isso? Total sentido, né? Aí quando um cliente vê isso, ele até pergunta, né? Como é que pode, né? Não, quando você devolve 72% contra o mercado que está negativo em média 30%, você tem um cliente fiel. Bom, vamos seguir. Então, o próximo papel que eu queria apresentar para vocês seria... Obrigado, viu, Charles? Desculpa aí ter tomado tanto tempo aí de vocês. Não, desculpa, que infelizmente é um assunto que leva tempo para explicar. Bom, vamos falar do próximo, que eu acho o risco e retorno disso não tem igual. A gente está falando de um papel que existe no mercado, precificação 85, mesma coisa, vai aumentar bastante dividendo e também tem um ganho de capital para os clientes. Aqui a gente está olhando no setor financeiro, os bancos, grandes bancos. Por que os grandes bancos? Quando tem taxa de... Primeiro, não tem risco com bancos? Tem, claro. Mas o risco com banco gigantesco praticamente não tem. Porque se quebra um dos maiores bancos em cada país, o custo, sequelas que tem com o efeito no impacto no mercado, não compensa para o governo não resgatar o banco. É nesse momento que a gente vive, onde eles imprimem dinheiro para qualquer problema que eles têm, eles adoram imprimir dinheiro, por isso a gente escolheram de 4 países, um dos maiores bancos de cada uma. A gente tem uma tese para os bancos que é muito sólido. Ele está cheio de dinheiro, tá? Eles fez muito lucro de dinheiro, então o balanço deles está muito forte. A gente está num momento de alta taxa de juros. Em Estados Unidos, 5,5% de taxa de juros. Ou seja, como banco, o maior principal fonte de renda é em dívida. Quanto mais tem taxa de juros, mais margem e lucro que eles fazem. Ou seja, ele está bem sólido. Mesmo que caia, as taxas de juros não vai cair para 0, para 1%, que eliminaria muito esse lucro. Se cai, vai cair para talvez 4,5%, ou no pior hipótese 3% ao longo de alguns anos. Mesmo assim, eles têm margem de lucro, mas quando você baixa a taxa de juros, você estimula muito a especulação no mercado variável, em ações, e isso normalmente dá um outro lucro para o banco, que é a negociação do mercado para os clientes investidores. Ou seja, a situação do mercado está quase perfeita para grandes bancos nesse momento. Nós escolhemos ING de Holanda, Santander de Espanha, Banco Bradesco do Brasil e Société Générale. Société Générale em França é o único que está puxado para baixo, 19%, o resto está em cima, ou seja, também eu enxergo isso como um papel melhor do que o dia que foi lançado. Eu fico contente que está negativo 19%, porque senão eu teria encerrado, meu cliente não está recebendo o dividendo mais.
E isso também provavelmente vai amadurecer. Eu daria menos de 12 meses que ele vai amadurecer antes do prazo, na minha opinião. Vamos dar uma olhada por que os bancos são interessantes. Primeiramente, eu não sei de vocês, quanto vocês estudam balanços, ou sabe do book value, price earnings, esse tipo de coisa. Eu, com certeza tem algumas a mais, algumas a menos. Mas quando eu enxergo se uma ação é de bom valor ou não, tem duas coisas que eu olho principalmente. Um é o price earnings ratio, ou seja, quanto que é o valor de ação perante a rentabilidade, e isso vai dar um ratio. O ratio no mercado de price earnings nesse momento está extremamente alto, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, PE ratio. Esse é price earnings ratio. Atualmente, a média do mercado é 24,9 vezes. A média longo prazo é só 14,9. Ou seja, se você está buscando valor, uma das maneiras que você pode achar é achar empresas onde você está recebendo um métrico, um ratio menor do que a média do mercado, a média do setor delas. Obviamente, cada setor tem um próprio mais alto, mais baixo, mas você vai ver aqui que hoje em dia, se você dá uma olhada em todas as métricas de book value ou qualquer coisa aqui, 19 dos 20 está tudo supervalorizado. Ou seja, como a gente poderia ser cauteloso no mercado de ações, é já achando aqueles que não são supervalorizados, porque se acontece uma queda no mercado, que está supervalorizado vai ter uma super queda. Que já está desvalorizado tem muito menos queda, ou às vezes nem vai cair mais, porque já foi muito desvalorizado. Porque o acionista não vende um papel que está já a preço de banana. Eles pertencem. Só que aqueles que estão supervalorizados, quando tem um susto, todo mundo sai correndo. Por isso, recentemente, a Nvidia caiu 20%, porque estava lá no pico e tinha um pouco de susto no mercado. Bom, mas olha isso aqui. Price earnings, 9,6 vezes. A média do mercado, 14. Em média e longo prazo, é hoje, em média do mercado, 24. Bradesco, price earnings, a 11. Santander, o price earnings é 5,9, extremamente barato. ING, price earnings 7,95, ou seja, são empresas de ótimo valor. Mesmo que eles tenham subido, mesmo assim eu irei comprar nos valores de hoje, se for necessário. Outra coisa, os analistas, a gente tem aqui, preço-alvo, está achando que vai subir 31%. Bradesco, preço-alvo, achando que vai subir mais 15% do preço que já subiu quase 10%. Santander, 31% a esperança de avanço. Aqui a gente já atingiu, né? Que já subiu 22%, então já atingiu o que os analistas estavam achando. Ou seja, isso é uma outra coisa que você mostra para o cliente para defender o argumento contra, porque não é só um papel que paga isso, mas realmente os ativos dentro do papel são atraentes e seguros. É a mesma coisa, a gente tem aqui até 2028, ou seja, se a gente está errado, alguma paneia acontece no mercado, o cliente vai, mesmo aquele do Inglaterra que acabei de mostrar, você vai estar bem seguro e o cliente provavelmente sai muito satisfeito com essa operação. Mas eu acho que isso já vai até o fim do ano, assim que eles baixam taxas de juros, eu acho que isso vai subir para caramba e vai amadurecer antes do prazo. Algumas perguntas sobre essa dos bancos? Ok. Está ficando claro a questão do bonde, o quanto o cliente ganha mensal ou anual ali no caso. Então, o cliente que coloca, um exemplo, tá? $100 mil, ele vai receber 0,94 mensal sobre $100 mil, correto, Charles? Exatamente. Então, é um cliente que vai receber ali quase $1.000, mais ou menos, além de lembrar que ele está entrando num papel que vale 100, mas ele está entrando por 80. Então, no vencimento, ainda tem esse ganho de mais 12% sobre os $100 mil, e lembrando dos bondes acumulados durante todo o período. Bom. Todos os bondes são mensais? Normalmente, às vezes trimestral, porque eu gosto do mensal muito mais, só que às vezes, quando a gente precifica a nota, o banco oferece um prêmio a mais para pagar trimestralmente em vez de mensalmente, mas 90% é mensal. Outra coisa, se você tiver clientes chegando perto de aposentadoria, o que eles mais buscam é renda mensal, que você não consegue fazer com muito papel de renda fixa no mercado. Normalmente é trimestral ou semestral, ou seja, isso é uma ótima maneira também para gerar rentabilidade mensal para quem precisa.
Bom, eu vou seguir para... Eu tenho mais uma assim que... A gente tem algumas outras, tá? Eu quero ficar focado em o que eu acho realmente é o mais atraente, mais fácil de oferecer, mais claro para o investidor, tá? Então, a gente vai deixar esses de longo prazo, mas vamos seguir para os curto prazo. Ok. Só lembrando que amanhã os PDFs, né, com as estratégias e as lâminas de cada uma delas será enviado no grupo, tá bom? Agora eu vou te levar para um outro pensamento. Vamos descartar o caso de petroleiros e bancos e mineradores, esses mais industriais, e vamos entrar na euforia dos loucos do mercado que pagam qualquer preço para qualquer ação porque ele está saindo no TikTok. Tá? Bom, mas falando sério, a gente tem outra maneira de criar nota com outra tese que é baseado em momentum, força, consistência. Não sei como se vai falar isso em português, mas tem um ditado que é "The trend is your friend", é que muitos traders no mercado em curto prazo querem seguir a tendência. Eles não ligam muito para os fundamentais porque ele está entrando e saindo rápido e quer seguir a onda do mercado, tá? Se a gente leva a maior onda de tudo nesse momento, seria microchips, inteligência artificial, um pouco do cripto blockchain, onde o grande vencedor disso provavelmente vai seguir sendo o grande vencedor para muitos anos, é Nvidia. Mas é impossível pensar em comprar Nvidia no pico alto. Quem não tinha quer, mas não quer pagar o preço, todo mundo esperando para um desconto para entrar. Se a gente olha para todos os balanços, tudo, na verdade, o Nvidia está muito forte. Não tem por que não querer o Nvidia, porque eles estão dominando o mercado deles, os números não estão muito exagerados, ou seja, não é, mesmo que ele está super valorizado, não é um tese ruim. Eu não gosto, eu sempre quero comprar valor, mas realmente a empresa está extremamente forte. A gente tem também ASML, que é uma empresa na Europa que é difícil para explicar para quem não entende esse mercado muito bem, mas eles são independentes, que eles conseguem fazer parceria com todas as outras empresas de microchips, ou seja, eles estão numa situação extremamente privilegiada para aproveitar de onde, não importa se a Nvidia ou outro está crescendo, ele sempre vai fazer uma parte de parceria em conjunto com isso. Supermicrocomputer, ele está mais no lado de data centers, tudo, eles mais um efeito colateral, uma sequela de toda essa demanda que eles vai crescendo também. Bom, a gente olha aqui que o consenso de analistas é compra segura, é compra forte, ou seja, a esperança do mercado que ele vai de 60, hoje que está em 722, que vai para 880. Aqui de 442 para 800. Aqui Nvidia de 119 para 148. O que nós fazemos quando escolhemos esses ativos? A gente esquece um pouco do valor e vai muito mais na força. Eu vou te mostrar aqui. SMCI. Esse conceito aqui. Eu vou ter que voltar no tempo para mostrar como funciona esse tipo de papel. Esse foi uma que eu escolhi, AppLovin, Supermicrocomputer e Salesforce, lá atrás. Isso foi setembro. Tá? Lançamos isso com prazo de 6 meses para amadurecer. Por que 6 meses? Se a gente escolhe empresas que estão num momento extremamente forte, acabou de anunciar que eles tinham lucros recordes, é que o próximo lançamento de resultados, ele está esperando mais ainda. É muito difícil enxergar que eles vão cair de valor 50%. Tá? Então, a gente faz o quê? A gente pega onde tem um onda de força e segura eles para curto prazo para aproveitar daquele setor com bastante proteção, com ótima rentabilidade
mas entra e sai muito rápido. Tá bom? Normalmente, entre 2 a 6 meses é o prazo com esses papéis. Mas como nós escolhemos isso? Vamos lá. Segundo. Ciência. Ah, eu sei porque. São um momento, desculpa. Aqui. Ok, bom. E chega aqui, lá atrás, Supermicrocomputer, quando lançamos esse papel, as analistas estavam colocando ele em forte compra, ou seja, recebeu um A. O momento, a velocidade, o momento de ação estava extremamente positivo, recebendo um A positivo. A lucratividade da empresa estava em B. O crescimento da empresa estava em A, mas o valor, por consequência, estava em C. Não estava tão uma ação de valor, mas estava num momento muito forte. Quando nós lançamos esse papel, você vai ver que Supermicrocomputer estava 269, tá? Vamos olhar o gráfico dela. Se lá atrás eu tinha falado para você comprar Supermicrocomputer, eu não sei se você iria concordar com a minha recomendação. Por quê? Quando eu estava montando esse papel, qual foi o preço? 200 e pouco, né? Ou seja, o preço estava... Diário... Aqui. Então, se eu tenho chegado em você, nesse momento que a gente lançou esse papel, você fala, Charles, isso parece que já está no limite, já subiu, não sei se isso é um bom investimento. O que acaba acontecendo com esse papel? Subiu para 1.000, de 266. Quando a gente identifica empresas que estão num momento forte, que tem tudo como se fala, referências extremamente positivas, a probabilidade para ele subir, mesmo que ele está subvalorizado, é muito alto, tá? Eu vou te mostrar também, não foi só o Supermicrocomputer, mas os três que nós identificamos usando esse conceito, tudo deu certo. O AppLovin estava em 39. O que aconteceu com o AppLovin? A 39, entramos aqui. Depois, o que aconteceu com o AppLovin? Subiu para quase 100, mais de 100, 105. Ou seja, isso é um outro conceito que a gente faz, normalmente baseado em áreas de tecnológicos, onde sempre tem uma valorização alta, mas a gente segue aquele momento, aquele onda do mercado, entra para curto prazo, consegue uma rentabilidade bom e sai antes do amadurecimento, porque normalmente ele se resgate em 2 ou 3 meses. Aqui foi 3 meses de 1,64%, mesmo que foi um ativo de 7 meses. Ou seja, aquele que eu estou sugerindo para vocês, com a NVIDIA, nós lançamos essa. Eu estava esperando uma oportunidade para colocar a NVIDIA em uma nota, mas eu estava esperando uma queda. Depois do queda que ele teve recentemente de 20%, achamos que foi um bom momento para entrar. Consequentemente, a gente tem Supermicrocomputer a negociar a 400. Ou seja, voltando aqui no gráfico, Supermicrocomputer, SMCI, ó, voltou para cá. Com 50% de proteção, nossa proteção leva a gente de volta antes que ela começava. Por que ela subiu aqui? Ela tomou NVIDIA como cliente. Explodiu. Ainda ela tem NVIDIA como cliente. Então, para mim, voltar para 50% embaixo desse valor aqui é muito difícil. É a mesma coisa com os outros ativos que a gente tem aí. O NVIDIA e também o outro foi... Peraí. ASML. Supermicrocomputer, NVIDIA, ASML.
Então, essa é uma maneira que o cliente consegue, em curto prazo, diversificar a carteira também. Não só tem empresa de valor, tem tecnológico, mas não fica exposto a risco a longo prazo dessas posições, a aproveitar da onda do momento através deles, atrás deles. Tem alguma pergunta aí? Não? Ok. Eu vou chamar a atenção para só mais uma de curto prazo. Um pouco diferente aqui. Ok. Essa aqui é interessante porque ele já existe no mercado. Aqui tem um ativo bem mais volátil, chama Jumia Technologies, uma empresa alemã de tecnologia que basicamente conquistou a África. A primeira empresa que conseguiu conquistar a África. Eles são o Amazon do África. Se você dá uma olhada, eu posso abrir o site e mostrar para vocês, mas depois dá uma olhada quem eles são. Eles passou os últimos 2 anos perdendo muito valor de ação, porque eles dependem muito no crescimento do negócio deles de online, propagandas online, tipo Facebook Ads, Google Ads, e coisas assim, para manter os novos usuários, novos clientes. Depois do Covid, a gente teve um extrema alta em custos, eles falaram a gente simplesmente não vai pagar esse preço porque vai derreter nossa caixa. E isso jogou a taxa, o valor de ação para baixo. Só que, recentemente, eles começaram a usar alguns dos bilhões de dólares que eles têm em caixa na balança para voltar a fazer propagandas e fazer crescimento na empresa. Se a gente olha o gráfico dela, você vai ver aqui, ó. Isso foi a época que eles foi basicamente parando de investir na empresa, passaram quase 2 anos. Agora começou, o que aconteceu com o preço dela? Você vai ver que está começando a tomar muita força. Atingiu 14 em julho desse ano, tá? Foi de preço de, desculpa, estava negociado a $2 e foi para $14 em menos de 12 meses, tá? Ou seja, abrindo a porta, a tendência para ele começar a crescer. O que é o interessante desse papel aqui? A gente tem um papel que tem 5 meses para amadurecer. Também tem um desconto que você consegue comprar 80, que vai aumentar mais ainda esse dividendo de 19%, e também vai dar ganho de capital. Só que, será que ele vai tocar em 6? Eu acredito que sim, que está demonstrando que dá para fazer muito rápido. Mas se não acontecer, seu cliente, mesmo assim, vai ter o lucro. Por quê? Se você percebe aqui, tem uma estrela. Uma estrela quer dizer que se um dos ativos permanece acima da barreira, o preço inicial da compra, no amadurecimento, o cliente vai receber de volta 100. Ou seja, a gente tem 2 maneiras de ganhar aqui. O primeiro é que Jumia passa a 6 e vai pagar os dividendos que está devendo. Ok? Ou seja, mesmo que passe 3, 4 meses, aí sobe para 6, o cliente vai receber esses 4 num valor quase 30% maior, né? Vai dar quase uns 25, 26% em dividendo total anualizado. Só que se isso não acontece, só precisa que Jumia, JD.com, fique acima de 25,7, aí o cliente vai receber o ganho de 20 acima de 80 em um prazo de 5 meses. Então, esse é o que a gente fala de mercado secundário, mas esse uma estrela é um fator muito importante que dá muito mais proteção em cima de um ativo, tá bom? Temos mais uma de curto prazo, o último de curto prazo que eu vou te mostrar, que foi lançada recentemente. Sabe o que, Edrei? A gente acabou de lançar ele ontem, eu não tenho aqui, e não foi instalado ainda no sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar e-mail com a explicação o que é, eu vou mandar todos os fact sheets para todo mundo. Aí, se alguém tiver perguntas ou dúvidas ou quer ver outras opções, tem várias outras opções, mas eu quero simplificar para só 3 ou 4 que você poderia oferecer, que a gente acredita que vai dar muito bem para o cliente. Eu acho que essa ideia que você trouxe, né, de 2 papéis de curto prazo, tecnologia e produto, né, nesse caso aí de vendas, né, online, e os outros 2 baseado em banco, em ouro, né, então estruturas mais pesadas e olhando mais para o longo prazo,
são soluções que a gente consegue apresentar para o cliente com segurança. Vocês entenderam a questão de comprar mais com desconto, mesmo o cliente entrando em seguida do papel, o que está no passado ele consegue recuperar, os bônus que estão lá retidos. Vocês compreenderam isso? Então, são papéis, assim, são soluções que a gente consegue trazer para o cliente e quando mostra, literalmente, tem cliente que vai achar assim, poxa, mas isso é muito bom para ser verdade. Então, é um trabalho que tem que ser feito de mostrar isso para o cliente, que fala assim, não é que é bom, todo mundo lá fora já faz, só não chegou aqui ainda. E quando chegou, teve todo aquele trabalho de montar errado. Oi, Ederson. Uma pergunta que vão fazer, tipo, que eu tô me fazendo aqui. Tá, mas... se a ação está abaixo, quem que está pagando para mim essa? É a pergunta que vai dizer, putz, de onde sai esse dinheiro? Que é a pergunta que vai dizer, tá muito bom para ser verdade. Putz, a ação vai estar baixa, vai estar menos e eu vou estar ganhando. Nossa, então, o cotizador, Charles. Então, eu acho que é melhor mostrar o term sheet, porque, na verdade, nós somos arquitetos, nós desenhamos estratégias. Bom, eu vou te mostrar quando a gente cria um papel, por exemplo. Pode falar, Alexandre. Ederson. Como? É o próprio banco que paga. Vem na base da explicação da última reunião, então. Isso. Sim. Mas, olha que legal. Você vai ver agora ao vivo, ó. Eu só vou pegar alguns nomes prediletos aqui, Amazon. Só fazer um rapidinho. $500 mil para... O Anderson quer falar alguma coisa aí? Não, pode tocar. Não, eu ia só comentar, porque, assim, eu acho que é isso, sempre essa impressão, né? É bom demais para ser verdade. E, no fim das contas, eu acho que a transparência compensa muito quando a gente mostra que, na verdade, isso é uma operação que ela está arrediada, ela está protegida, e isso tem um custo. Sim. Se a gente mostrar de forma transparente, que aí, para mim, foi o erro da venda no Brasil. Isso nunca ficou muito claro para o cliente. Que tem um custo que está embutido na taxa de administração ou qualquer outra, que ele está pagando por isso, ou seja, um produto que tem proteção, essa proteção custa o dinheiro e é graças a ela que a gente consegue a rentabilidade, mesmo com a ação estando negativa e tal. E aí vai ver os resultados, vai ver que está bom e vai dizer, ok, tem um custo, mas vale a pena fazer, vale a pena renovar, ganhei, quero fazer outra vez. Eu acho que o grande erro, quando trouxeram para o Brasil, e tem muitos clientes que compraram e se arrependem, é por conta disso. Não foi explicado para ele. Se eles tinham falado de verdade, o cliente sabia que estava sendo roubado. Mas nós podemos ser transparentes, porque bem aqui, ó. Se você quer ver aqui... Não quero nem saber. Por exemplo, aqui, Alexandre, a gente está cotando aqui com 1% de comissão, por exemplo. O que eu sempre faz? Isso vai bem no lado de vendas. Eu sei quanto meu cliente precisa. Ele quer 15%. Tá bom. Então, eu vou olhando o mercado onde eu acho que tem oportunidade, faço meu análise em cima das ações e tudo, falo, tá bom, esse setor no mercado pode ser uma boa. Aí eu vou precificar vendo, tá bom, por exemplo, aqui, se o meu cliente precisa 15, vamos supor que eu só coloquei aqui 40% de proteção, mas aqui vem 17,8, tá bom, eu vou comprar mais seguro, vou comprar mais proteção com esse adicional de 2,8, vamos ver se eu consigo ir de 40% para 45% de proteção, ou talvez para 50% de proteção, ótimo. Se ainda tem margem em cima, aí eu vou permitir que talvez, em vez de tira 1, eu tira 2, eu tira 3. Porque quando eu chego com o meu cliente, eu falo para ele, eu vou ganhar isso, porque fui eu que desenhou isso. Sem isso não existe no mercado. Ele gosta, eu falo, não, tudo bem, Charles. Realmente eu quero, é bom para você recebe, eu estou contente com a estratégia. É aquela coisa, né? A gente não tem que esconder os fatos. A diferença entre nós e XP é que XP estava negociando com um ou dois bancos emissores, ou seja, não estava... Olha a diferença de Morgan Stanley para BBVA. Se o XP está só negociando com Morgan Stanley, está deixando na mesa 3%. Aí, eles recebem 16%. Tá bom.
mas aí eles tiram 2 ou 3 para eles, dá mais 5 para o 4, ou não sei quanto eles pagam para o cara, e no final o cliente recebe 9, que é uma rentabilidade baixa para um risco muito mais alto do que a rentabilidade. Ou seja, aqui a gente consegue ser bem transparente. Quando você demonstra para seu cliente, assim, esse foi cotado, e a gente está lançando com BBVA, por causa disso, porque a rentabilidade a gente consegue entregar maior sem aumentar o risco. O cliente começa tá bom, ele está lutando a meu favor. Na verdade, quanto a gente recebe é simplesmente nossa comissão que a gente vai tirar disso. É basicamente de graça, porque se a gente tem essa ferramenta, a gente está conseguindo pôr eficiência no emissor e já paga a nossa parte, porque o cliente poderia ter emitido com Morgan Stanley. Aqui, por exemplo, a gente tira 3% e faz o mesmo papel de Morgan Stanley e a gente está recebendo, por exemplo. Não sei se eu respondi bem essa pergunta para vocês. E você está vendo ali, Ederson, então, de onde vem? Ó, o BBVA está ofertando 19% de bônus ao ano nesse papel. O Paribas, 17,8%. Tecnicamente, é uma aposta, né? Então, o emissor está do nada... A grosso modo é tipo uma debênture. Eu emiti uma debênture a 19 porque eu vou lá na frente captar muito mais. Tipo assim, ó. Digamos, eu vi que tu torceu a cara, mas tipo... Não, é mais ou menos, para não imaginar a debenture, mas é um papel de risco que tem um banco apostando. É uma mas aposta. Na verdade é um debenture, né? Porque ele funciona como debenture. Ele começa a 100, amadurece a 100, se não houve um default. Só que a gente não está emprestando dinheiro para uma empresa montar uma fábrica. A gente está emprestando dinheiro para o banco. O banco vai comprar as ações e vai emprestar essas ações no mercado options, vai escrever options para outras pessoas emprestar, e dependendo da volatilidade daquela ação naquele dia, e quantas pessoas têm demanda para segurar ou alavancar a carteira, vai exigir mais ou menos a rentabilidade em termos de... Porque a gente está simplesmente dando liquidez para alugar aluguel de ações, só que em vez de a gente tem que fazer tudo isso, a gente tem contratos com o banco, que o banco fala, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar meu parte, e que eu vou te pagar para seu financiamento. Opa, esse horário meus cachorros ficam doidos. Não, relaxa. Não, são 15, viu? Entendi. Fiz analogia, mas entendi a lógica do processo todo. Tá? E um ponto importante, o que a gente sempre busca? Aí na hora de montar, a gente tenta, tá? Não quer dizer que dá sempre certo, mas pelo menos colocar um spread de pelo menos 4, né? E no máximo 6. Nunca mais do que isso, até para ter esse benefício para o cliente. Então, quando é desenhado essa nota, então esse comissão, né? Essa comissão que o Charles fala, a gente tenta ficar nessa faixa. Se dá, a gente coloca 4, às vezes o papel fica um pouco menos, mas a ideia é sempre procurar esse intervalo de 4 a 6. Oi, Paulo. A liquidação é sempre no final da nota? Ela pode vencer antes, né? Pode resgatar antes? Sim, tá sempre líquido para vender. Ou você vende, ou ele amadurece antes do prazo, ou ele vai até o prazo, e sendo acima do nível de proteção, dá 100%, senão você recebe as ações desvalorizadas, igual você teria comprado no começo do contrato. Tipo, se eu quero... eu entro na fila, na compreensão normal do valor de momento, né? Isso? Exatamente. Estou mostrando aqui um term sheet. Então, cada papel que a gente emite, dentro da plataforma, aqui vai ter fact sheet e term sheet. Na verdade, você deveria dar isso para o cliente, né? Mas é bom dar isso para o cliente, que o cliente vai lá. Morgan Stanley está me dando, por exemplo, Charles criou esse desenho fantástico. Em 10 minutos, lançou um papel no mercado que só eu tenho, que foi emitido para Morgan Stanley. Ninguém faça isso para os clientes. Eles pegam o que já existe e enfiam na goela do cliente. A gente fala, não, vamos desenhar um para você, emitir só para você. Tá? Aí, ó, aqui vai mostrar. Bom, esse aí foi que paga o cupom, vai emitir o valor de 100%, os dados que vai emitir. Quais são as ações? Esse foi de petroleiros, né, que eu fiz lá atrás. ExxonMobil, Chevron, Petrobras e Occidental. O preço inicial da ação é um contrato que exige exatamente o que tem. 50% de proteção. Aí,
lançou para 250 mil e depois pode comprar para $1.000 cada investidor que vem atrás. Aí a gente vai ter, que mais? Exatamente como vai ser o cálculo do cupom, se tem alguém que é bom de matemática aí. Só que basicamente é o valor que eles falam aqui, 1,255%, mesmo que ele desvalorizou 50% do valor, vai ser observado nessa data, e 7 dias depois vai ser pago se os ativos foi acima do, pelo menos não caiu mais do que 50%. Ou seja, é um contrato de renda fixa com Morgan Stanley, com o seu cliente, que nós desenhamos e cortamos tudo esse tal de XP, intermediador e tudo isso. E, além disso, cortamos com todos os bancos para garantir o máximo de rentabilidade. É isso como funciona. Tá claro? Bora vender, né? Ficou claro. Só se vende o que se entende, né? Eu sou assim. Não, e assim, de novo, né? O Charles está lá no grupo, tirar alguma dúvida, entender. Amanhã a gente vai distribuir esse term sheet. Gente, vou falar uma coisa. Eu não me preocupo. Se você quer lotar minha agenda com reuniões com seus clientes só para apresentar, até o ponto que você se sente seguro com isso, eu não vou cobrar nada por isso. Eu faço realmente o que Neil oferece de apoio para vocês, porque aquela coisa, depois de ver 2 ou 3 vezes, você já vai saber. Mas realmente tem uma maneira para explicar para o cliente, não tão técnico quanto eu faço para vocês, para ele entender. Tá bom. É sempre as perguntas ele vai fazer exatamente as perguntas que vocês fizeram hoje. Então, as perguntas são sempre iguais. Se eles entendem, eles compram. É isso aí. O cliente é só compra o que entende. E eu só vendo o que eu entendo. Fecha o negócio. Oi, Ale. Minha pergunta é a seguinte, o ticket de 20 mil, porque aqui tem 4 opções, é individual, né? Se o cliente quiser entrar nas 4, ele tem que ter 80 mil disponível. Isso. Tá, o que eu ia sugerir, se vocês conseguissem fazer uma tabelinha, resumo, que mostre... Porque aqui a gente passou rapidamente pelos 4, eles são bem diferentes, eles são complementares, mas assim, na hora que eu for escolher para o meu cliente, baseado no perfil objetivo do cliente, eu vou selecionar aquele que eu acho que tem mais fit com esse perfil, com esse objetivo. Sim. Se a gente conseguisse olhar assim, um resumo que dissesse se é curto, se é longo, o segmento está bem claro, está bem fácil, a proteção é de tanto a tanto, o juro contratado é tanto. Uma tabela resumo que a gente olhasse e dissesse, já sei, para o meu cliente eu quero ouro e prata. Então, vou entrar aqui vocês vão mandar o material do ouro e prata, deixa eu ler, vou entender. E se eu já tiver seguro para fazer a venda, eu vou em frente. Se eu não tiver seguro, de repente eu marco uma reunião com o Charles para entender, ou se precisar, de repente eu explico para o cliente, mas se ele está inseguro, a gente faz uma segunda rodada com o Charles. Daria para vocês fazerem um resuminho? Claro. Vamos com uma comparação. Prazo, proteção, rentabilidade e segmento. Acho que é isso. Os itens que vocês acham que são relevantes para a gente escolher. Me fala se isso atende o que você está querendo aqui. Espera aí. Eu já tenho uma maneira que quando eu mando proposta para cliente final, que vocês podem adotar se quiser, não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Ok, preview. Então, vai ser isso aqui. Eu monto uma proposta mais ou menos assim. Aqui são os produtos que eu estou sugerindo. Aqui tem o que é o banco emissor, o estilo, microchips AI, quais são os ativos dentro, o pagamento anual do ativo. Aqui eu estou sugerindo que o cliente invista 60 mil, né? Porque faz parte de uma proposta, ou seja, 60 mil mensalmente geraria 858 para ele, pagaria mensal, proteção de 50%, vai amadurecer nessa data. Aqui eu coloco anexo o fact sheet. Você clica aí, você vai abrir o que o cliente precisa, que explica para o cliente. Nesse ativo, você está procurando obter uma renda acima da taxa de mercado.
Você está neutro, moderadamente pessimista ou moderadamente otimista em relação aos subagentes. Então, é bem tudo que você tem que fazer pelo CVM para realmente o cliente assinou embaixo, tá aí, tá? Aí a gente tem explicação de cada uma. É isso aí, Charles. Isso aí que eu tava... Até tem backtesting aqui. Se você tinha lançado esse papel voltando 1.303 dias no passado, em altos e baixos do mercado, teria pago 100% de cupons, chegou a amadurecer antes do prazo 89% das vezes, amadureceu no final 10,4%, 100% de sucesso em todos os altos e baixos do mercado. Tá? Excelente, excelente. Eu acho que a gente não consegue fazer mais do que isso. O resto está com... Não precisa. Tá ótimo. Então já está pronto. Só precisa fazer para os 4. Não precisa fazer nada além disso. Outra coisa, só para vocês fiquem confiantes que isso não é... Vocês não são o porca de Índia que a gente está testando isso. Eu já estou fazendo isso há muitos anos. Mas aqui é uns exemplos de vários produtos que foram lançados de vários setores diferentes. Eu vou rapidamente só para te mostrar como foi o longo prazo de sucesso com esse tipo de estratégia quando eles estão bem montados. Ok. Aqui, só vou fazer rapidinho. Indústria de aço. As maiores empresas de aço do mundo, 12%, 40% de processão. O que aconteceu para o cliente? 1% por mês. Teve um momento que perdeu ganhou de volta. Acabou com 17%. Então, 1 ano e meio, mesmo que ele tinha 5 anos de prazo, amadureceu antes do prazo. Voltando aqui. Essa aqui foi Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett. Os 4 maiores empresas representam 70% da carteira. Isso foi uma ideia sensacional, porque cada cliente que tinha Berkshire Hathaway poderia vender os ativos do Berkshire Hathaway, manter uma renda com pico, o mercado estava em pico alto, recorde. Fala, tá bom, vamos travar seus lucros, protege contra queda de 40%, e mesmo assim dá 9,6%. Se dá uma recuada, você está bem à frente do mercado. Muitas pessoas venderam, Berkshire Hathaway comprou esse papel estava pagando 9,68%, amadurecimento 5 anos de prazo. O que aconteceu? O cliente recebeu 3 trimestres, não, 1 ano de pagamentos, 9,6%, recebeu o dinheiro de volta. Só para seguir aqui, vamos pegar algumas outras. Essa aqui. Bom, você vai ver aqui que tudo eles acabou amadurecendo antes do prazo. Se o cliente tinha comprado tudo esse 10 mil cada 130 mil, teria média de rentabilidade 3,73, e nenhuma passou mais de 2 anos de prazo. Tá? Bom, eu poderia continuar mostrando, mas eu acho que fica um pouco repetitivo, né? O Paulo levantou a mão também, se ele já perguntou ou ainda está querendo perguntar. Sim. Não, eu ia falar que é interessante essa colocação que o Alexandre colocou, né? Foi uma boa ideia, mas pelo visto o Charles já tem isso daí feito, vai ser apresentado para a gente, né? Mas olhando assim pelo lado comercial, né, é muito importante todas as informações, essa parte técnica, né? Mas olhando pelo lado comercial, a gente podia marcar, não sei, me parece que você falou, né, Edre, para a semana que vem teria alguma coisa nesse sentido, né? Um treinamento mais comercial e de repente fazer um roleplay aí da coisa, né? A gente fazer uma dramatização, entendeu? E disso eu acho que valeria a pena, entendeu? Eu tenho várias reuniões que eu tenho gravado no Zoom com clientes, que eu poderia simplesmente passar para vocês aquele parte quando eu apresento a ferramenta, os resultados, e vejo quais são as perguntas que ele sempre faz. Então, a gente tem bastante coisa. Eu só tenho que ver com o Edrei para editar os vídeos e montar eles, mas dá uns 10 dias, 14 dias que a gente deve ter isso em mãos. Legal. Beleza. Obrigado. E só uma coisa, Charles, só para mim, e é tudo investido fora, se o dólar aumenta, a lucratividade dele também aumenta proporcional. É isso, né? Claro. Aí entra assim, né? Incrementar a venda. Você pode colocar variação cambial, inflação, e aí vai, né? Aí vai da estratégia que a gente
Mas o brasileiro também é viciado em 1% por mês. É difícil conseguir 1% por mês lá fora em dólar sem muito risco em mercado de crédito. Então, é uma coisa que o cliente fica bem satisfeito. Uma coisa que eu faço também é, eu falo, o que você tem de ativos hoje? Eu tenho Ambev, eu tenho Petrobras, não sei o quê. Tá bom, vamos montar uma nota com os mesmos ativos. Você já está no mesmo risco. A gente consegue dar proteção contra eles e dar rentabilidade consistente. Porque muitos de seus clientes, uma coisa a gente sempre fala é rentabilidade, mas uma das coisas que você pode fazer para o seu cliente é dar tranquilidade. Se você fala para ele, vou tirar o estresse emocional, da volatilidade, de mercado de ações, mesmo que está negativo 30, você vai dormir tranquilo. O cara fala, tá bom. Isso vale pelo menos mais 5% anual. Meus amigos, obrigado. A gente bateu 1h30 já. Então, mas é um material muito rico também, né? Então isso a gente pode extrapolar. Semana que vem, na quinta, provavelmente a gente terá um bate-papo, né? Ou um treinamento em si mesmo, bem mais comercial. Como é que ele apresenta, como é que o Charles utiliza isso. Lembrando, o Charles depois até fala, né, na próxima quinta, traz um pouco do histórico dele, né? Como é que ele é algo que até então, até a gente atrapalhar ele, né? Até ele vir para a Nila, é algo que ele vivia disso, então ele sempre atuou nesse mercado. Então, isso traz uma confiança também de que não é algo, aquilo que o Charles brincou, né? A gente não está usando como exemplo, né? Eu ia falar boi de piranha, né? Não. O boi de piranha foi a gente mesmo, já lá atrás, há alguns anos, já está atuando com isso. Mais uma vez, obrigado. Essa aula vai ficar gravada depois. E aí é só acessar lá depois do YouTube e a gente vai jogar lá no grupo. Tá bom, meus amigos? Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. Boa noite.